Que a Xalaim, tranquilidade do nosso Pai Altíssimo, seja com todos os irmãos, junto com o ósculo de pureza. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a doutrina primitiva que é observada entre nós, entre os nazarenos, os, os filhos do Altíssimo, os seguidores de Yahushua. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre a doutrina que é observada aqui neste caminho. Nós temos a imersão que ela é realizada em rios de águas correntes, no nome de Yahushua HaMashiach, que é o verdadeiro nome do Mashiach em hebraico. Está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, 10:48 e 19:5. Nós temos também a ceia de Pessa, que ela é realizada uma vez por ano, como está lá no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 10, que diz que ela tem que ser feita uma vez por ano. Em 14 de Nisan ou Abib, do calendário judaico, que no nosso calendário corresponde a mais ou menos em abril. Aqui estão os versículos que falam que a Pessa ela tem uma data determinada para acontecer. Ela é feita com pães ázimos e o fruto da vide. E nós temos também o lava-pés aos irmãos nessa ocasião, né? Que como está lá no livro de Yahuhanan, João, capítulo 13, versículo 1, 17, e 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10. Véu. As irmãs entre nós, elas se cobrem com o véu nas reuniões de adoração e quando elas forem fazer clamores, súplicas. Estes véus não podem ser rendados, bordados ou com imagens, símbolos, desenhos, figuras, pedras, etc. Eles devem ser lisos, assim como está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 5 ao 6, que diz que se a mulher não se cobre com o véu, então que raspe a cabeça. As irmãs também não pregam e não exortam a palavra, e nem usam de autoridade sobre os homens nos ajuntamentos de adoração, conforme está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35, e 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 11 ao 15, que diz que a mulher não deve exortar, pregar e nem usar de autoridade sobre os homens. A saudação. Aqui neste caminho, a saudação dos nazarenos é com a Shalaim, que em hebraico é tranquilidade, do nosso Pai Altíssimo seja contigo. Lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 23 e 19, 20. No livro de Dayanu, capítulo 10, versículo 19. 3 João 3, versículo 15, diz que a saudação tem que ser a Shalaim seja contigo. No caso, se for para uma pessoa só, individual. Para várias pessoas em coletivo, é convosco. A Shalaim do nosso Pai Altíssimo seja convosco. Como está lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 36. E também nesses demais versículos aqui que seguem. João, capítulo 20, versículo 19, 20, versículo 21, capítulo 20, versículo 26. E quem recebe a saudação responde assim seja. Temos também como saudação, como forma de saudação que complementa a saudação, o ósculo de pureza, que é o beijo que complementa a saudação. Então, junto com a saudação, a Shalaim, a tranquilidade, seja contigo, também tem a saudação com o ósculo de pureza, que é o beijo, conforme está ordenando lá no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 16, 1 Coríntios,
capítulo 16, versículo 20, e nos demais passagens aqui que falam: saudai-vos uns aos outros com o ósculo de pureza. A saudação nas casas. Ao entrar nas casas para anunciar as boas novas, ou na casa de nossos irmãos para visitar, os irmãos do caminho, né? Nós dizemos, ao entrar, nós dizemos a Shalaim, que significa tranquilidade, seja nesta casa. Assim como está lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 5, e Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 10, versículo 12, que diz: ao entrar numa casa, saudai-a, dizei que a Shalaim esteja nesta casa. E os irmãos do caminho que estão dentro de casa, eles respondem: assim seja. A purificação, a vestimenta dos nazarenos. Os irmãos aqui neste caminho, eles se vestem com pudor, modéstia e decência em roupas compridas, assim como faziam os irmãos do passado. Lá no livro de 1 Kéfa, que o povo chama de Pedro, capítulo 3, versículo 5, diz que é para se trajar como os puros do passado. E como que eles se trajavam? Com vestes talares, ou seja, compridas, né? Então, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, diz que para que não haja, que é abominação haver traje de homem na mulher e traje de mulher no homem, ou seja, homem não veste saia, mulher não veste calça comprida. Isso é abominação. Então, cada qual com a sua vestimenta, os homens de calça comprida, as irmãs de saia, vestidos, né? Todos de roupas compridas, sem aberturas, sem rachados, roupas folgadas. Também é abominação vestir roupa apertada, colada ao corpo, né? Para atrair sensualidade. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, capítulo 16, versículo 15, diz que para que não se veja a vergonha da tua nudez. Então, a nudez, a seminudez é condenada nas Escrituras, né? Mostrar parte do corpo, parte dos seios, parte das pernas. Isto é condenável. As Escrituras condenam. As roupas nossas também, aqui dos irmãos deste caminho, não têm estampas, não têm imagens ou dizeres, são totalmente lisas, né? Como está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4, e Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16 a 20, que diz que nós não podemos fazer nenhuma imagem de nenhum ser vivo que foi criado por nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Portanto, as nossas roupas são lisas, sem estampas, sem imagens, sem bichinhos, borboletinhas, florzinhas, etc. As nossas roupas são totalmente lisas. Como forma também de a purificação, porte dos nazarenos, abster-se de joias, bijuterias e pinturas em qualquer parte do corpo. Então, isto não é permitido. Uso de joias, bijuterias, pinturas em qualquer parte do corpo. As Escrituras condenam. Está aqui os versículos. 1 Timóteo 2, versículo 9, diz que as mulheres se ataviem com pudor e modéstia, sem joias, bijuterias. Né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 também, diz para se abster do uso de joias. Lá no livro de Ishaiahu, que é Isaías, que o povo chama de Isaías, capítulo 3, dos versículos 16 a 26, diz também que as vaidades, pinturas, tudo isso é condenado nas Escrituras.
o Altíssimo condenou, e as consequências seriam doenças terríveis das vaidades, dos pecados na vida dos filhos do Altíssimo. Lá a gente vê que aqui nesses versículos, 2 Reis 9:30, Jeremias 4:30, Ezequiel 23, do 40 a 44, Apocalipse 17, versículo 4, sempre o uso de joias, bijuterias, pinturas em volta dos olhos, nos lábios, nas unhas, sempre é associado a prostitutas e a mulheres rebeldes que não serviam ao Altíssimo, mulheres pagãs e rebeldes. Vocês podem ver que lá no livro de Enoque, no capítulo 8, diz que foi os querubins caídos, foram eles que ensinaram as pinturas, eles que introduziram as pinturas no mundo e ensinaram as mulheres a se pintarem para ficarem bonitas. É tanto que isso começou lá no Egito, né? Então, todos esses atavios, brincos, pulseiras, colares, isso tudo são atavios satânicos que o Satanás introduziu para adulterar o mundo e a natureza do nosso Pai Altíssimo. Não devemos fazer uso de tais coisas. As irmãs, elas não cortam e nem aparam as pontas dos cabelos e não fazem tranças ou penteados vaidosos. Está lá em 1 Coríntios, capítulos 11, versículos 14 e 15, que diz que para a mulher é honroso ter cabelos compridos diante do Altíssimo. A mulher ter cabelos compridos é honroso perante o Altíssimo. Né? Tosquiar é o mesmo que cortar qualquer coisa, grande ou pequena, uma pontinha, tudo isso é tosquiar. Não se pode tosquiar os cabelos. As mulheres tingir ou pintar os cabelos, isso é adulterar a natureza perfeita que o Pai Altíssimo nos deu. Então nós não pintamos, não tingimos os nossos cabelos, porque isso é uma mentira. A pessoa está mentindo com uma cor falsa nos seus cabelos. E as escrituras dizem que os mentirosos, a parte deles é na condenação infinita, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Provérbios 16, 31, 20 e 29 diz que é honra, os cabelos brancos são honra para os filhos do Altíssimo. Festas pagãs, nós não participamos dessas festas pagãs e idólatras. Natal, que é a festa da Saturnália do Império Romano. Ano Novo, que é a festa do deus Jano do Império Romano. Páscoa, que é uma festa pagã da deusa Ostara da primavera lá do Império Romano. Festas juninas, que é idolatria. Halloween, que é bruxaria e idolatria. Finados, que é a celebração dos mortos. Semana Santa, Quaresma. Feriados que enaltecem a homens, tipo Tiradentes, não sei o quê, ou a pátria, proclamação da República, Independência. Então, isso tudo são costumes pagãos, são idolatria e paganismo. Nós não participamos. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, diz para nós não praticarmos as abominações das nações, dos costumes dos povos, para fugir da idolatria. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21 a 22, diz que nós não podemos nos assentar na mesa dos demônios e na mesa do Altíssimo. Não podemos comer dos manjares dos demônios.
Aniversários natalícios também é a mesma coisa. Isto é paganismo, isto é idolatria. Nós não participamos. Isto se originou lá no Império Romano, onde eles faziam bolos em honra a deusa Artemis, e aquela fumaça que subia das velas simbolizava as súplicas dele subindo aos deuses pagãos. Então, isto se originou na Roma e na Grécia, são costumes pagãos, é idolatria, é magia. Você veja que as luzes, eles apagam as luzes para cantar o parabéns deles, e acende velas, isto é magia. Luzes apagadas, velas acesas, isto é idolatria também. Fica todo mundo de frente para uma pessoa que está atrás da mesa e todo mundo cantando e batendo palmas para aquela pessoa, que no caso é o aniversariante. Isso é idolatria. A gente só deve cantar, entoar louvores para o nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Então, nós aqui neste caminho não participamos e não comemoramos de festas de aniversários. O noivado entre nós, aqui neste caminho, ele é puro. Não existe relação antes do casamento. Também não existe namoro. Namoro é o nome fantasia da palavra fornicação, prostituição. Não existe namoro entre os filhos do Altíssimo. Existe o noivado, que ele deve ser puro. O casamento entre nós é apenas entre um homem e uma mulher, conforme está lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 7 e 8. E eles devem ser solteiros ou viúvos. O casamento só é permitido entre um homem e uma mulher, que devem ser solteiros ou viúvos. Nós somos contra o divórcio e o segundo casamento, estando o primeiro cônjuge ainda vivo. As escrituras dizem, vocês podem conferir aqui, estão os versículos, Lucas 16, 18, Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11, versículo 15, versículo 39. O homem e a mulher só está liberado para casar de novo se o seu primeiro cônjuge vier a falecer. Então, o casamento é só para pessoas solteiras ou viúvas. Qualquer que deixar a sua mulher ou seu marido e casar com outro adultera. E quem casa com a repudiada, com a divorciada, ou com o repudiado, com o divorciado, adultera também. Romanos 7, versículo 2 e 3 diz que o homem, a mulher, está ligado ao marido enquanto ele viver. Mas morto o marido, morto a esposa, aí você está livre para casar de novo. Então nós somos contra o divórcio e o segundo casamento, estando o primeiro cônjuge ainda vivo. A política. Nós não participamos na política deste mundo. Assim como o Machia e a Rushua, ele se recusou a participar na política neste mundo, porque este reino aqui é satânico. Quem governa este mundo agora, neste momento, é Ra-Satã, com a ajuda dos homens. Então a política é satânica. Nós não participamos na política deste mundo, mas nós esperamos o reino do Pai Altíssimo, que virá para governar este mundo. Juros.
Não é lícito cobrar juros. Nós não cobramos juros ao emprestar dinheiro, porque as Escrituras condenam este ato. No livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 25, no livro de Salmos, capítulo 15, versículo 5, e Ezequiel, capítulo 22, versículo 12. Processos judiciais. Não é lícito entre nós, neste caminho, entrar e nem levar irmãos ou inimigos aos tribunais. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 7. Nós, seguidores de Yahushua, filhos do Altíssimo, nós, aqui neste caminho, não podemos levar nossos irmãos ou inimigos nos tribunais. Antes, nós devemos sofrer o dano e o prejuízo. Guerras e serviço militar. Não participamos e nem portamos armas de fogo. Está lá no livro de Matitiarro, Mateus capítulo 5, versículo 44 e 26, versículo 52. Mundanismo pecaminoso. Nós temos que se desvencilhar do mundanismo pecaminoso. Nós não assistimos televisão. Televisão é um portal maligno, satânico, traz e reúne todas as abominações da face da terra dentro das casas, o mesmo das redes sociais, Instagram, Facebook, é portais de engano satânico, de mentira. As redes sociais que nós usamos é o mínimo possível, e mesmo assim, este canal aqui a qual nós estamos utilizando, e o WhatsApp, mesmo assim, para anunciar as boas novas do reino. Futebol também é outro ídolo satânico, maligno. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, diz que nós não podemos entrar em disputas, em brigas, como que a gente pode falar? Disputas, rivalidade. E no futebol tem isto, esta malignidade, uma rivalidade, um time contra o outro, uma torcida contra o outro. A rivalidade, disputas, isto é maligno, isto é satânico. O futebol originou-se de forças ocultas, malignas. É tanto que você pode ver que nestes jogos de futebol acontecem mortes, tragédias, acontecem brigas, eles depredam ônibus, bens, patrimônios públicos, porque estão tomados por forças contrárias, que são elas que dominam o futebol. A mesma coisa de qualquer tipo de jogos de azar, bilheterias, loterias, perdão a palavra, loterias, qualquer prática esportiva, vôlei, basquete, baralho, dominó, sinuca, isso tudo é maligno. As pessoas estão tomadas por forças contrárias, sentimentos satânicos e diabólicos de vencer e ser superior ao outro, totalmente contrário ao que as Escrituras nos ensinam, que nós temos que nos considerar inferior aos outros, sempre devemos considerar os outros superiores a nós. E qualquer tipo de jogo, prática esportiva, qualquer tipo, baralho, dominó, vôlei, basquete, futebol, qualquer tipo de jogo
é tomado por forças contrárias, forças malignas, sentimento satânico, diabólico, de vencer e mostrar que é superior ao outro, e este sentimento é diabólico, satânico. Você pode ver que esses Jogos Olímpicos se iniciaram lá no Monte Olimpo, é pagão, aonde eles disputavam, e quem vencia lá na Grécia, lá no Monte Olimpo, esses jogos, eles colocavam como premiação de estar junto aos deuses do panteão grego. Então tem origem pagã e é maligno qualquer tipo de jogos. Cinema, circos, teatros, shows, rodeios, tudo isso é mundanismo, é pecado. Nós não participamos de nada disso. Concupiscências carnais, nudismo, seminudismo em praias e em piscinas, nós não participamos, não vamos a praias públicas, piscinas públicas, nem no nosso traje normal para assistir aos banhistas. Lá as pessoas estão nuas, seminuas, e as escrituras condenam o nudismo e o seminudismo. Portanto, nós não participamos disso. Vícios, álcool, tabagismo, drogas, nós não fazemos uso de nada dessas coisas. Isto é pecado. O álcool, tabagismo, drogas, qualquer tipo de vício é pecado. Nós não podemos nos envolver com nada disso. Carnaval, bailes, baladas, danceterias, clubes, rodeios, academias, isto tudo é do mundo. As Escrituras dizem: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4, adúlteros, diz a palavra, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra o nosso Pai Altíssimo? Nós temos que nos purificar de tudo isto. Imagens. Nós não fazemos e nem temos nenhum tipo de imagem, nem de santos do catolicismo romano, e nem enfeites de gesso, bichos de gesso, cavalo, elefante de gesso, bichos de pelúcia, ursinhos de pelúcia, ou de palha, ou de madeira, quadro nas paredes com foto de pessoas, porta-retratos, selfies, bonecos, bonecas, roupas estampadas com imagens ou símbolos ou fotos em perfis. Isto tudo é idolatria. Nós não podemos ter. As Escrituras dizem: não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nas alturas, do sol, da lua, das estrelas, ou embaixo na terra, de homens, animais, vegetais, e nem embaixo nas águas, de peixes ou seres aquáticos. Então, fazer imagem é idolatria também. Tem pessoas que falam que eles não adoram a imagem, por isso eles não são idólatras, mas se faz a imagem, se possui a imagem, é idólatra também, do mesmo jeito. A mesma coisa se aplica a fotografias. Nós não podemos ter fotografias nem de pessoas vivas ou mortas. Nós só tiramos fotografias para documentos, porque este sistema é maligno e nos obriga a tirar. Então, fotos é só para documentos. Não temos fotografias de pessoas vivas e nem mortas. O sétimo tempo, o Shabat, nós temos que guardar e separar o sétimo tempo, o Shabat. Está nas Escrituras. Êxodo 20, versículo 8 a 11. Que nós não usamos esta palavra, dia, que vem de Diana, que vem de Dion lá do monte,
lá do Monte Olimpo, da cidade lá. Então nós temos que guardar o sétimo tempo, o Shabat. Tá lá, lembra-te do sétimo tempo para o separares. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem tua mulher, nem teu marido, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Então nós temos que guardar o sétimo tempo, o Shabat. Lá no livro de Ishayahu, que é Isaías 56, versículos 6 e 7, diz que os gentios também que guardarem o sétimo tempo, o Shabat, receberão bênçãos especiais. Lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 42 e 44, e Lucas, capítulo 23, versículo 46, nós vemos que os discípulos, os seguidores de Yahushua, eles guardavam o sétimo tempo, eles guardavam o Shabat. Então, meus irmãos, no sétimo tempo, Shabat, só é lícito fazer o bem. Está lá no livro de Matitiahu, que vocês chamam de Mateus, capítulo 12, versículo 12. Fazer o bem é você levar uma cesta para matar uma fome de uma pessoa, comprar um remédio para dar para alguma pessoa que está necessitada. Se a casa do teu irmão começou a cair, você pode ir lá e ajudar a reparar. Entendeu? Então é isso. No sétimo tempo, Shabat, só é lícito fazer o bem. O povo fala que eles falam que Yahushua, só pegar uma folha aqui, meus irmãos. Eles falam que Yahushua veio abolir a lei. Isso é mentira. Livro de Matitiahu, Mateus capítulo 5, versículo 17. Yahushua disse: não vim abolir a lei e nem os profetas, mas eu vim para cumprir. Nem um tio e um i da lei se cairá. Ele disse estas palavras. Que sangue também. Nós não podemos comer sangue, nem humano e nem animal. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 4, e o livro de Atos, capítulo 15, versículo 20. Então, nós não podemos comer a carne de animais que foram sufocados, estrangulados. E não podemos comer sangue e nem alimentos preparados com sangue. Tipo aqueles frango a molho pardo, chorisco, esses tudo que é feito com sangue. Nós não podemos comer, é pecado. Carnes, lá em Levítico 11, tem a lista dos animais que nós podemos comer e o que nós não podemos. Nós não podemos comer carne de porco e nem seus derivados, bacon, linguiça, salsicha, coelhos. Também não podemos comer seres aquáticos que não têm escamas nem barbatanas, tipo camarão, caranguejo, lula, polvo, nada disso. As escrituras condenam. Lá no livro de Ishayahu, que vocês chamam de Isaías, capítulo 65, versículo 4 e 66, versículo 17, diz que os que comem carne de porco serão destruídos. Gordura também, nós não comemos gordura, está no livro de Levítico, capítulo 3, versículo 17. Partir do pão, nós nos reunimos no sétimo tempo, à noite, ali no Shabat, que já é considerado o domingo, né, depois do pôr do sol, para compartilhar uma refeição junto com os irmãos, assim como os discípulos
de Yahushua faziam no passado, como está lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1, que é o partir do pão. Único pastor, o nosso único pastor é Yahushua Hamashia. Ele é o único pastor. Títulos honoríficos. Nós não usamos cargos ou títulos no caminho, tais como pastores, bispos, reverendos, missionários, etc. Nada disso. Todos nós somos irmãos. Está no livro de Matitiarro, Mateus, capítulo 23, versículo 8 ao 10. Que todos nós aqui na terra somos irmãos. Nós só temos um líder, um Machia, um guia. E nós todos aqui é Yahushua Hamashia. E nós aqui na terra todos somos irmãos. Centralização de poder. Nós não temos líderes humanos, presidentes, diretorias, administrações, etc. Porque Yahushua, ele é o único cabeça presidente da congregação. Nós todos somos irmãos. Nós não temos denominações ou placas, como está lá no livro de Matitiarro, Mateus, capítulo 18, versículo 20, que nós nos reunimos apenas ao nome do Amo. A congregação primitiva, ela não tinha denominações, não tinha placas. Eles identificavam as igrejas apenas pela cidade ou a região em que elas estavam localizadas. Por exemplo, a congregação que está em Filadélfia, a congregação que está em Laodiceia, a congregação que está em Éfeso. Era assim, e é assim que nós procedemos também. E os pecados, nós também temos que pregar contra os pecados, que é o que? Transgressão dos mandamentos. Então, tudo que transgride os mandamentos do nosso Pai Altíssimo é pecado. Então, por exemplo, adultério, que é o sexo fora do casamento, a fornicação, que é o sexo antes do casamento, homossexualismo, pornografia, prostituição, masturbação, idolatria, feitiçarias, bruxarias, macumbaria, necromancia, que é consultar aos mortos, adivinhação, astrologia, que é consultar horóscopos. Isso tudo é pecado. Tatuagens, aborto provocado, patriotismo, que é honrar a bandeira nacional, cantar hino nacional, isso tudo é idolatria. Dever e não pagar o que deve, pegar emprestado e não devolver, pegar um dinheiro emprestado e não pagar. A maledicência, que é falar mal dos outros, mexericos, fofocas, brigas, inimizades, contendas, isso tudo é pecado. Laqueadura, vasectomia. Por que é pecado? Porque você está destruindo a fonte da vida natural que o nosso Pai Altíssimo te deu. Ele te deu o dom para gerar filhos e você vai lá e destrói aquilo ali através de uma laqueadura, vasectomia. Então, isto é pecado também. E muitas outras coisas mais. Mas nós vamos parar por aqui.